para mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da música brasileira. Uma história que começa fora do Brasil, atravessa o oceano e se transforma em uma verdadeira obra-prima nacional. Sim, hoje vamos explorar a trajetória épica de O Milionário, canção consagrada pelos Incríveis em 1969, mas cuja alma nasceu na Inglaterra com o título original de The Millionaire. Essa peça instrumental foi composta por Mike Maxfield, guitarrista e compositor britânico, conhecido por seu trabalho com a banda The Dakotas. E é aí que começa o verdadeiro encanto. Diferente do que muitos pensam, O Milionário não tem letra. Não existe um verso sequer, nenhuma estrofe cantada. Toda sua força emocional vem de uma harmonia sofisticada, de uma melodia hipnotizante e de um ritmo que mais parece trilha de filme. Então já deixa esse like nesse vídeo, se inscreve no canal e segure firme, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente a forma como você escuta essa canção lendária. The Millionaire foi concebida como uma composição puramente instrumental, um verdadeiro testamento ao poder da música sem palavras. Criada por Mike Maxfield, um músico com uma sensibilidade rara, essa canção não precisa de uma só frase para dizer tudo. Ela é melancólica e grandiosa ao mesmo tempo, evocando imagens de um homem cercado de riquezas, mas completamente sozinho. O curioso é que, mesmo sem nenhuma letra, a narrativa está toda ali: a ascensão, o luxo e o vazio. É quase como se cada nota fosse uma linha de diálogo de um roteiro mudo. Quando os Incríveis escutaram essa faixa, viram nela um universo inteiro para ser traduzido ao público brasileiro. E foi exatamente isso que fizeram. Pegaram a obra original e, com o respeito que só os músicos talentosos podem ter, adaptaram-na, mantendo a essência instrumental. Agora comenta aqui embaixo, você já tinha escutado a versão original de The Millionaire? Se não, procure depois de ver esse vídeo. É um passeio no tempo e no espaço que vale cada segundo. Os Incríveis estavam em plena maturidade musical quando decidiram trazer The Millionaire para o Brasil. E o que eles fizeram foi genial. Não tentaram abrasileirar de forma forçada, nem incluíram letras só por incluir. Pelo contrário, mantiveram a proposta instrumental da música original e com arranjos orquestrais ainda mais imponentes. Deram um toque cinematográfico à faixa. O resultado? Uma canção que parece saída de uma superprodução europeia, mas com a alma e o drama que só a música brasileira pode ter. A guitarra é o fio condutor, mas é o diálogo entre as cordas e os metais que constrói a tensão e a emoção. E aqui entra uma curiosidade poderosa. O arranjo dos Incríveis foi tão impactante que por muitos anos muitas pessoas acreditaram que se tratava de uma trilha de filme estrangeiro. Isso mostra o quanto a adaptação foi bem feita, com qualidade e profundidade. Curte esse tipo de conteúdo? Então já compartilha esse vídeo com alguém que também ama música instrumental. Bora espalhar essa pérola escondida. E não tem como falar de O Milionário sem reconhecer o brilhantismo dos músicos dos Incríveis. Cada um deles trouxe uma camada extra de sofisticação à composição de Maxfield. Manito, com seu domínio absoluto nos teclados e saxofone, foi um grande arquiteto dos detalhes que fizeram dessa faixa soar como algo maior do que a própria vida. Risonho, com sua guitarra solo, acrescentou alma e sensibilidade ao tema principal. E Nenê, com sua bateria precisa e dramática, deu o ritmo ideal para cada virada emocional da canção. Tudo foi pensado para valorizar ao máximo a essência instrumental da canção. Nenhuma nota sobra, nenhuma falta. É o equilíbrio perfeito entre técnica e emoção. E sabe o que é mais interessante? Mesmo sendo uma faixa sem vocais, O Milionário se tornou uma das mais lembradas da banda, que foi no caso uma prova clara de que a música bem feita fala por si. Se você é um daqueles que acredita no poder da música instrumental, comenta aqui embaixo com a hashtag #InstrumentalEArte. Vamos mostrar a força desse estilo.
Mesmo sendo instrumental, O Milionário é uma das músicas que mais nos fazem refletir. Ela cria uma imagem sonora tão clara que é impossível não imaginar um personagem central, um milionário introspectivo, talvez arrependido, talvez apenas solitário. A ausência de letra faz com que cada um preencha o espaço com a sua própria interpretação. Alguns sentem melancolia, outros veem redenção, outros ainda enxergam um retrato da sociedade moderna, vazia, corrida, cheia de conquistas materiais e vazia de afetos. Essa multiplicidade de sentidos é o que torna essa música tão poderosa. E o mais fascinante, tudo isso partindo de uma obra composta por um artista inglês e ressignificada com perfeição por uma banda brasileira. Se você ainda não parou para ouvir essa faixa com fones de ouvido, no escuro, sem distrações, faça isso hoje. E depois volta aqui para contar como foi a experiência. Música, sim, é para ser sentida, não só ouvida. No Brasil, a versão de Os Incríveis segue viva em rádios especializadas, playlists nostálgicas e coleções de vinil, que tratam essa faixa como uma verdadeira relíquia. É o exemplo perfeito de como a harmonia, quando bem pensada, pode emocionar tanto quanto qualquer poesia. Então, se esse vídeo te inspirou a explorar mais a música instrumental ou mesmo a compor algo nesse estilo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, músicos e comenta aqui quais são as outras faixas instrumentais que você gostaria de ver por aqui. Ao longo dos anos 70, ex-integrantes dos Incríveis formariam outras importantes bandas do rock brasileiro. Netinho acabou montando a banda Casa das Máquinas. E Manito, juntamente com Pedro Baldassarra e Pedro Pereira da Silva, formaram o famoso grupo progressivo Som Nosso de Cada Dia. Para fechar essa viagem musical com chave de ouro, é preciso dizer: O Milionário é um caso raro em que uma música instrumental consegue se fixar no imaginário popular com a mesma força de um hit que possui vocal. E isso só foi possível porque Mike Mansfield criou uma peça atemporal, e os Incríveis tiveram a sensibilidade e o talento para traduzi-la com respeito e intensidade ao público brasileiro. Uma parceria invisível, mas poderosa, entre um compositor britânico e uma das bandas mais versáteis do nosso país. Agora que você conhece a verdadeira origem dessa faixa, que tal compartilhar essa história com alguém que também ama música de verdade? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de comentar aqui embaixo qual outra música instrumental você quer ver por aqui. E lembra sempre, nem toda música precisa de palavras para tocar o coração. Às vezes, o silêncio entre notas diz tudo. Eu sou Ideraldo Maia e te vejo no próximo vídeo.